Junho de 1927. O sol de meio-dia no sertão de Sergipe não conhece a palavra misericórdia. Ele fustiga a terra até que ela rache, transformando o leito do rio Vaza Barris em uma cicatriz de poeira e pedras quentes. Mas o Major Clementino, estático sob o peso de sua farda engomada, não sente o calor que derrete a paciência de seus subordinados. O que ele sente é algo muito mais corrosivo, o peso de uma responsabilidade que vale uma fortuna. Sede. Essa é a única palavra que define o que está acontecendo ali, naquela garganta de terra seca. O governo da Bahia e o de Sergipe, em um raro momento de união burocrática, despejaram 50 contos de réis para garantir que uma barreira definitiva fosse montada. 50 contos. Para você ter uma ideia do que isso significava em 1927, esse valor era capaz de comprar fazendas inteiras, com gado, pasto e servos. Era uma quantia que transformava o mais honesto dos homens em um caçador impiedoso, e o mais covarde dos soldados em um herói por conveniência. O plano era simples e, no papel, infalível. 100 homens armados com o que havia de mais moderno em fuzis, munição de sobra enviada pelas capitais e a promessa de uma promoção imediata para quem entregasse a cabeça do rei do cangaço. O cerco estava fechado. O Major Clementino sabia de cada preá que tentasse atravessar o rio. Ele olhava para seus homens, entrincheirados entre os chique-chiques e as pedras, e via a ganância brilhando nos olhos deles tanto quanto o reflexo do sol no cano das armas. Mas o silêncio absoluto da Caatinga, aquele silêncio que precede as grandes tragédias, foi subitamente interrompido por um som que ninguém esperava. Não era o galope de uma tropa, não era o estampido de um mosquetão. Era um tilintar metálico, rítmico e constante, vidro batendo em vidro. Essa é a história do dia em que Lampião não precisou usar o gatilho para vencer um exército. É a história de como ele transformou a arrogância do Estado e a ganância de 100 homens em uma piada que até hoje é contada em voz baixa nas feiras do Nordeste, entre um gole de cachaça e outro. Para entender como o homem mais caçado do Brasil passou por uma barreira de 50 contos de réis, usando apenas 2 garrafas, você precisa entender primeiro quem eram os jogadores desse tabuleiro de areia e sangue. No sertão daquela época, a regra era clara. Quem tem o dinheiro dita a lei, mas quem conhece a sede dita o destino. O Major Clementino via o mundo através de recibos, ordens superiores e a lógica fria da estratégia militar aprendida nos manuais. Para ele, Lampião era um problema matemático que seria resolvido com superioridade numérica e poder de fogo. O que o Major não compreendia é que o sertão não é um mapa, é um organismo vivo que respira o medo de quem não pertence a ele. Do outro lado, tínhamos Virgulino Ferreira da Silva. Em 1927, ele já não era apenas um homem. Era um mito que caminhava. Lampião, nesta passagem, não age como o guerreiro furioso que incendeia vilas, mas como o enxadrista de chapéu de couro que estuda a alma humana antes de tocar na arma. Ele sabia que o cerco estava montado. Ele sabia do valor da recompensa. E, acima de tudo, ele sabia que o governo tinha cometido o erro fatal de acreditar que o dinheiro compra a lealdade absoluta no meio da Caatinga. Entre o oficial e o bandoleiro, existia um homem que servia de termômetro para essa tensão: o Cabo Teodoro. Teodoro era um soldado da volante que conhecia cada trilha e cada esconderijo. Ele carregava no rosto as marcas do sol e na alma o peso de uma dívida de honra que o soldo do governo jamais conseguiria quitar. Ele olhava para o major e via a cegueira da autoridade. Olhava para o mato e sentia a presença de Lampião como se o próprio ar estivesse mais pesado. Teodoro sabia que algo estava errado quando o silêncio se tornou profundo demais. O segredo que os livros de história muitas vezes preferem ignorar é que Lampião nunca esteve realmente cercado. Naquela tarde de junho, ele permitiu que o cerco fosse concluído. Ele deixou que os soldados se posicionassem, que o Major Clementino fizesse seu discurso de bravura e que os fuzis fossem destravados. Lampião queria testar o preço de cada homem naquela barreira. Ele queria provar que a moral de um sistema financiado pelo asfalto das grandes cidades desmorona diante da astúcia de quem nasceu entre os espinhos. A estratégia do governo era baseada na força bruta. Eles acreditavam que, ao fechar a passagem do Vaza Barris, estariam sufocando a saída de Lampião. Mas o que eles estavam fazendo, na verdade, era criar uma panela de pressão. 100 homens, sob um sol de 40 graus, vigiando uma recompensa que poderia mudar suas vidas para sempre. A tensão era tamanha que qualquer galho seco quebrado era motivo para um coração disparar. E foi justamente nesse estado de nervos à flor da pele que Lampião decidiu fazer sua jogada. Ele não enviou seu bando. Não preparou uma emboscada clássica com tiros vindos de todas as direções. Em vez disso, ele escolheu a hora mais improvável, o auge da canícula, quando a visão começa a tremer por causa do calor que sobe do solo.
Foi nesse momento que o tilintar do vidro começou a ecoar. Um som deslocado, quase hipnótico, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Os sentinelas mais cruéis da volante, homens que já haviam degolado sem piscar, sentiram um calafrio. Eles olhavam para as dunas e para as moitas de Macambira, esperando ver o brilho do chapéu de prata de Virgulino. O que viram, porém, foi um vulto solitário caminhando calmamente em direção à linha de fogo. Não havia fuzil nas mãos desse vulto. Não havia o grito de guerra dos cangaceiros. O homem segurava apenas 2 objetos que refletiam a luz do sol de forma ofuscante. Eram 2 garrafas de vidro escuro. Para você entender o impacto disso, imagine que no sertão de 1927, o vidro era um artigo de luxo supremo. Uma garrafa não era apenas um recipiente. Era um sinal de que algo vinha de fora, da civilização, do poder ou da riqueza. Para um soldado exausto, sedento e mal pago, aquelas garrafas representavam um mistério perigoso. O que havia dentro delas? Água fresca? Cachaça da boa? Ou algo que o dinheiro do Major Clementino não podia oferecer? O major deu a ordem de preparar para o fogo. 100 dedos se curvaram sobre os gatilhos. 50 contos de réis estavam a poucos metros de distância. Bastava um comando, uma fração de segundo, e a caçada de anos terminaria ali. Mas o comando não veio. O Major Clementino, o homem que acreditava em manuais, ficou paralisado. Ele olhou para as garrafas e, por um instante, a dúvida plantada por Lampião germinou em sua mente. Por que um homem caminharia para a morte certa sem uma arma, carregando apenas 2 litros de um líquido desconhecido? Existia um boato que corria nas trincheiras, sussurrado de ouvido em ouvido durante as noites de vigília. Diziam que Lampião tinha pactos, que ele sabia fechar o corpo e que suas garrafas continham misturas que podiam amaldiçoar a linhagem de quem ousasse atirar. Superstição? Talvez. Mas no sertão a superstição tem mais força que a lei. A audácia de Lampião era sua armadura mais resistente. Ele caminhava com a confiança de quem já era dono daquelas almas, mesmo antes de disparar uma única bala. Ele parou a uma distância onde era possível ver os olhos injetados de sangue do major. O tilintar das garrafas parou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível ouvir o zunido das moscas varejeiras. Ali naquela areia quente, o poder tinha mudado de mão sem que nenhum tiro fosse disparado. O Major Clementino percebeu, com um horror frio subindo pela espinha, que se ele desse a ordem de atirar, seus próprios homens poderiam não obedecer. Ou pior, poderiam atirar nele para garantir que o segredo daquelas garrafas fosse dividido apenas entre quem conhecia a verdadeira sede. Lampião olhou para a tropa, um por um, com o desprezo de quem conhece a fraqueza de cada mercenário. Ele colocou as garrafas no chão lentamente, como se estivesse depositando um tesouro ou uma sentença de morte. A inversão de autoridade era total. O oficial, cercado por 100 fuzis e apoiado por uma fortuna do Estado, era agora o homem encurralado. Ele estava diante de um homem que transformou o maior investimento militar da história daquelas províncias em uma farsa monumental. O que estava escrito nos rótulos que fez o major perder a voz? Qual era o conteúdo que valia mais do que 50 contos de réis para soldados que não viam a família há meses? Lampião deu as costas para o exército e começou a caminhar de volta para a Caatinga, sem pressa, sem olhar para trás. Ele sabia que ninguém atiraria. E ele sabia que, a partir daquele momento, a barreira do rio Vaza Barris já não existia mais. O que restava era apenas poeira, ganância e o som do vidro que continuaria ecoando na mente do Major Clementino pelo resto de seus dias amargos. 14h15. O sol atingiu o ponto em que a sombra se esconde debaixo dos pés, e no leito seco do rio Vaza Barris, o ar parece ter se transformado em chumbo líquido. O Major Clementino sente o suor frio escorrer por dentro da farda, um contraste bizarro com o calor de 40 graus que estala a vegetação ao redor. Ele olha para o homem à sua frente, a menos de 10 passos, e a única coisa que consegue pensar é no peso do metal em seu coldre. Mas ele não consegue sacar. Escuta, o que se ouve agora não é o vento, nem o estalar dos galhos secos. É o som da dúvida. Aquele silêncio pesado que precede o desmoronamento de um império. O major, que horas antes se sentia o senhor do destino, agora percebe que a fortuna de 50 contos de réis, enviada pelo governo, é apenas um monte de papel inútil diante de um homem que não tem preço. Para você entender o tamanho do abismo que se abriu ali, imagine que Clementino não estava lutando apenas contra Lampião. Ele estava lutando contra o próprio exército que comandava. A situação, que já era tensa, acaba de piorar. O major percebe, pelo canto do olho, que seus soldados não estão mais olhando para o alvo. Eles estão olhando uns para os outros, e em seguida, para as mãos de Lampião. O boato que corria nas trincheiras, aquele sussurro sobre as garrafas amaldiçoadas, ganhou uma forma física e aterrorizante.
O major tenta formular uma ordem, uma palavra de comando que traga seus homens de volta à realidade militar, mas sua garganta está fechada pela poeira e pelo medo. Nesse momento, a estrutura de poder começa a ruir por dentro. O governo acreditava que a logística era a chave para a vitória. Eles enviaram caminhões de munição, fuzis Mauser recém-chegados da Europa e uma verba que faria qualquer coronel da região se curvar. Mas eles esqueceram de um detalhe que só quem vive na Caatinga conhece. O estômago e a sede não aceitam promessas de pagamento. Os soldados de Clementino estavam há 3 dias comendo farinha seca e bebendo água barrenta, racionada como se fosse ouro. E ali, diante deles, estava o homem que, segundo as lendas, nunca passava fome e nunca deixava seus amigos desamparados. O cabo Teodoro, aquele soldado que conhecia as trilhas como a palma da mão, sente o gatilho do seu fuzil pesar 1 tonelada. Ele olha para Lampião e não vê o monstro descrito nos jornais da capital. Ele vê um reflexo de si mesmo, mas um reflexo que teve a coragem de dizer não ao sistema, que agora o escraviza por uma farda e um soldo miserável. Teodoro pensa na sua família, na dívida que o governo nunca pagou, e na proposta silenciosa que emana daquelas 2 garrafas de vidro escuro. Se ele atirar, ele recebe uma parte da recompensa, mas terá que dormir o resto da vida esperando uma faca na garganta. Se ele não atirar, ele talvez descubra o que há dentro daqueles vidros. A psicologia do sertão é um jogo de espelhos. Lampião sabia que o Major Clementino era um homem de números. 50 contos, 100 homens, 1000 balas. Mas Lampião jogava com símbolos. As 2 garrafas eram o seu token, sua assinatura de poder. Ver o rei do cangaço desarmado, caminhando em direção a uma barreira militar, era uma mensagem clara. Eu não preciso de armas para destruir vocês. Eu já venci na cabeça de cada um de seus soldados. O major tenta um último recurso. Ele dá um passo à frente, tentando recuperar a dignidade que o calor e o medo lhe roubaram. Entregue-se, Virgulino. Você está cercado, ele grita. Mas a voz sai rachada, sem a autoridade de um oficial. Lampião não responde com palavras. Ele apenas levanta uma das garrafas deixando que a luz do sol reflita no vidro, e segue momentaneamente o major. É um gesto de quase deboche, uma prova de que ele controla até a luz que incide sobre o campo de batalha. O que ninguém viu, ou o que o major se recusou a ver, foi o movimento sutil nas colinas ao redor. O bando de Lampião não estava visível, mas a presença deles era sentida como uma pressão atmosférica. Os soldados sentiam que estavam sendo observados por 1000 olhos escondidos entre os mandacaros. A barreira de 50 contos, que deveria ser uma armadilha para o cangaceiro, havia se transformado em uma gaiola para a própria volante. Se um tiro fosse disparado, quem morreria primeiro? O bandoleiro solitário ou o oficial que o desafiava? A dúvida é um veneno que se espalha rápido. Um dos soldados, no fundo da formação, baixa o cano do fuzil. O som do metal batendo na pedra ecoa como um trovão naquele silêncio. O major Clementino gira o corpo, furioso, mas encontra apenas rostos apáticos e olhos que pedem por um fim àquela tortura. Ele percebe que o dinheiro do governo comprou a farda, comprou a arma, mas não comprou a vontade de morrer por uma causa que eles não entendem. É aqui que entra o dilema humano em sua forma mais crua. O cabo Teodoro lembra de uma história que ouviu em uma feira anos atrás. Diziam que Lampião, uma vez, atravessou um batalhão inteiro apenas oferecendo um gole de uma garrafa que continha a água da invisibilidade. Superstição? Sim. Mas para um homem exausto, a fronteira entre o real e o místico desaparece. Teodoro começa a acreditar que, se Lampião está ali, parado, sem medo, é porque ele já sabe o resultado da batalha. E o resultado não é a sua captura. Lampião dá mais um passo. A distância agora é de 5 metros. Ele coloca a segunda garrafa no chão ao lado da primeira, com uma delicadeza que beira o ritualístico. Ele se levanta, limpa o pó das mãos no brim da calça e olha fixamente para o major. O olhar de Virgulino era famoso por ser penetrante, quase hipnótico. Clementino sente que sua autoridade está sendo desnudada, camada por camada, até que reste apenas um homem assustado diante de uma força da natureza. Mas tinha um problema que o major não havia previsto no seu plano de cerco. O governo, na sua arrogância burocrática, havia enviado a recompensa, mas não havia enviado o respeito. Os 50 contos de réis eram uma promessa distante, um recibo que precisaria ser assinado em uma repartição pública em Aracaju ou Salvador. Lampião, por outro lado, oferecia algo imediato. O tilintar do vidro era o som da realidade batendo na porta da ficção estatal. A virada acontece quando um som novo surge de trás da tropa. Um murmúrio. Não é de revolta, mas de capitulação. Os soldados começam a perceber que a coragem de Lampião não vem de um pacto com o diabo, mas do conhecimento profundo da miséria de quem o persegue. Ele sabe que aqueles homens são tão vítimas do sistema quanto ele. E as garrafas?
Elas se tornaram o centro de gravidade de todo o conflito. Ninguém atira. Ninguém se move. O Major Clementino sente que o chão está fugindo sob seus pés. Ele olha para o fuzil de Teodoro e vê que o cabo nem sequer está mais apontando para o alvo. A barreira definitiva, o plano infalível dos governadores. A fortuna em contos de réis. Tudo isso se dissolve diante da simplicidade de 2 litros de vidro. O que estava para acontecer nos próximos minutos mudaria a carreira do Major e a história do cangaço para sempre. Lampião não precisava fugir. Ele só precisava que o Major entendesse que naquele pedaço de terra seca, o Estado era um estrangeiro e que o verdadeiro dono daquelas almas não usava galões nos ombros, mas carregava a sede de um povo dentro de 2 garrafas escuras. O clímax estava chegando e o silêncio do sertão estava prestes a ser quebrado por uma frase que ecoaria por gerações. 14h30. O mundo parou de girar nas margens do Vaza-Barris. O Major Clementino sente o peso de cada grama do seu fuzil, mas a arma parece feita de vidro, pronta para estraçalhar ao menor movimento. Lampião está a apenas 5 passos. O cheiro de couro curtido e de poeira sufocante preenche o espaço entre os 2 homens. É o momento em que a história deixa de ser contada pelos generais e passa a ser escrita pela audácia. Vejam, Lampião não saca a faca. Ele não toca no mosquetão que carrega a tiracolo. Ele simplesmente aponta para as 2 garrafas de vidro escuro que depositou na areia, entre ele e a tropa de 100 homens. O silêncio é tão absoluto que o tilintar do vidro batendo na pedra, segundos antes, ainda parece ecoar na mente dos soldados. O rei do cangaço olha para o Major, não com ódio, mas com uma piedade perturbadora. É o olhar de quem conhece a sede de quem o persegue. Major, a voz de Virgulino surge baixa, mas corta o ar como uma lâmina. O governo mandou 50 contos para o senhor me caçar, mas esqueceu de mandar água para os seus homens. 50 contos não matam a sede de quem está morrendo no sol. A frase cai como uma bomba no meio da tropa. O cabo Teodoro, o soldado que conhecia o terreno e a dor de uma garganta seca, sente o impacto daquelas palavras mais do que sentiria uma bala de fuzil. Ele olha para as garrafas. Naquele momento, para aqueles 100 homens exaustos, o conteúdo daqueles vidros valia mais do que toda a fortuna guardada nos cofres das capitais. O Major Clementino percebe que a hierarquia militar acaba de ser decapitada pela lógica básica da sobrevivência. O clímax não é um tiroteio, mas uma rendição psicológica. O Major tenta, em um último esforço de autoridade, gritar a ordem de fogo. Mas ele olha para o lado e vê que o cabo Teodoro baixou a guarda. Ele vê que os fuzis Mauser, orgulho da tecnologia estatal, estão apontados para o chão. Lampião provou com um gesto simples que ele não precisava de um exército para desarmar aquela barreira. Ele só precisava de um espelho. Aquelas garrafas eram o espelho da negligência do Estado. O que aconteceu em seguida foi o ponto de não retorno. Lampião deu as costas para o Major e começou a caminhar lentamente em direção à mata fechada. Ele não correu. Ele não se protegeu. Ele caminhou com a confiança de quem sabia que cada um daqueles soldados estava, secretamente, agradecendo por ele existir. Ele parou por um segundo, sem olhar para trás, e disse: "Bebam, é por conta do rei." O Major Clementino ficou paralisado. Ele viu o homem mais caçado do Brasil desaparecer entre os chique-chiques, enquanto seus próprios subordinados, um a um, começaram a se aproximar das garrafas. O que havia dentro? Mel de engenho? Cachaça? Água de pote fresca? No fim das contas, o conteúdo não importava. O que importava era que Lampião tinha pago o pedágio daquela barreira com a única moeda que o Major não possuía: a humanidade. Nas 72 horas seguintes, a barreira do Vaza-Barris se dissolveu como sal na chuva. O Major Clementino tentou redigir relatórios, tentou explicar como 100 homens armados deixaram um único homem passar sem disparar um tiro. Mas como explicar que a ganância de 50 contos de réis foi vencida por 2 vidros de cachaça e uma frase bendita? Os documentos oficiais da época falam em dificuldades táticas e terreno hostil, mas as feiras de Sergipe contam a verdade. 6 meses depois, o Major Clementino pediu baixa da força pública. Dizem que ele nunca mais conseguiu olhar para uma garrafa de vidro sem sentir o tremor nas mãos. Ele foi derrotado não pela força, mas pela percepção de que, no sertão, quem dita a lei não é quem tem o dinheiro, mas quem entende a alma do povo. O cabo Teodoro, por sua vez, desertou pouco tempo depois. Uns dizem que ele se juntou ao bando, outros que ele simplesmente voltou para sua terra, levando consigo a lição de que fardas não protegem contra a sede da alma. A fortuna de 50 contos de réis foi gasta em logística, em munição que nunca saiu do cano e em cavalos que morreram de cansaço. O governo aprendeu da maneira mais cara possível que a arrogância burocrática é cega diante da astúcia de quem nasceu entre os espinhos. Lampião continuaria a assombrar os sonhos dos coronéis por mais 10 anos,
Mas aquele dia, no Vaza Barris, selou sua reputação como o maior estrategista que aquela terra já viu. A lição ficou marcada na poeira do sertão. O poder que se baseia apenas no medo e no dinheiro é um castelo de areia que desmorona ao primeiro sopro de verdade. Lampião passou pela barreira sem derramar uma gota de sangue, provando que o gatilho é a ferramenta do fraco, enquanto o silêncio e a inteligência são as armas de quem realmente manda no território. Hoje, quando você passar pelas margens secas do Vaza Barris e ouvir o vento assobiar entre as pedras, lembre-se do tilintar do vidro. Lembre-se de que a história não é feita apenas de grandes batalhas, mas de pequenos gestos que revelam quem somos quando o sol aperta e a garganta seca. No grande tabuleiro da vida, muitas vezes o checkmate não vem de um rei, mas de um homem simples que sabe exatamente qual é o preço da alma do seu inimigo. Se você estivesse naquela trincheira, com a barriga vazia e a garganta em brasa, o que teria feito? Teria atirado no homem que te ofereceu o que o seu governo te negou? Ou teria baixado a arma para garantir que a história continuasse a ser contada? A verdade é que todos nós temos um preço, mas poucos têm a coragem de descobrir qual é. Se você gostou dessa jornada pelos bastidores da história e da estratégia, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Histórias como esta, que revelam o que os livros oficiais escondem, são publicadas aqui regularmente. Ative as notificações para não perder o próximo episódio, onde vamos explorar outro momento em que a inteligência venceu a força bruta. O sertão é grande e suas histórias são infinitas. Se você quer continuar entendendo como o poder realmente funciona longe dos holofotes, tem outro vídeo esperando por você aqui no canal. Até a próxima.